Antigamente, quando o Brasil era colônia de Portugal, as indústrias eram proibidas no país, porque as metrópoles queriam evitar a concorrência comercial nas colônias e assim fazer com que o Brasil ficasse por mais tempo dependente de Portugal e evitar sua independência. Após, em 1808, tal acontecimento fora permitido, mas com alguns requisitos a cumprir. Então, nas décadas de 30, um dos principais produtos de exportação era o café. E no ano anterior, ou seja, em 1929, houve uma crise que levou à falência de muitos produtores de café, pois, como já dito, o café era o maior alvo de exportação do país e de suma importância na economia. Com essa crise, a economia começa a cair. Por quê? Se o produto que era de maior importância na economia começa a sofrer os impactos da crise, a economia logo sofrerá também. No entanto, investimentos passaram a ser direcionados para as atividades urbanas, como as indústrias, e, devido à redução das importações, tornou-se necessária a produção de bens de consumo, o que também impulsionou as indústrias. Já durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil passou a investir no segundo setor, que é o setor industrial, e passou também por profundas mudanças econômicas, políticas e sociais. No governo de Getúlio, com a industrialização, o país obteve melhorias, e dentre elas é possível citar o desenvolvimento dos meios de transporte e também a criação da Petrobras. Mais tarde, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o país viu seu ramo industrial crescer exponencialmente durante o slogan 50 anos em 5, do então presidente. Vale ressaltar que essa industrialização não ocorreu em todo o Brasil imediatamente, visto que a parte mais desenvolvida do país era o Sudeste. Principais atividades industriais no Brasil. Os principais tipos de indústrias no Brasil são automobilísticas, petroquímicas, de produtos químicos alimentares, de minerais não metálicos, soja, têxtil, de vestuário, metalúrgica, mecânica e etc. No Brasil, as áreas de comércio, saúde, serviço público, profissionais liberais, educação, serviço bancário, de comunicação, de transporte e outras, elas estão diretamente ligadas à indústria. Mas ao mesmo tempo que cresce a industrialização, crescem seus impactos ambientais, produzindo muita poluição, destruição de ecossistemas e declínio da biodiversidade nacional. O modelo industrial brasileiro. O processo de industrialização do Brasil remonta aos últimos decênios do século XIX. O seu ponto de partida situa-se por volta da década de 80 do século passado, motivado essencialmente pela crise e abolição do trabalho escravo. Formou-se com o trabalho livre assalariado um mercado passivo que era preciso abastecer. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por etapa de desenvolvimento industrial. O processo se refere e descreve o atual momento da produção do espaço industrial brasileiro, que é a reestruturação produtiva das indústrias e a crescente onda de sonegação de impostos. As ações do Estado brasileiro. A CNI defende um Brasil mais competitivo. A indústria busca um ambiente com condições favoráveis ao aumento da produção e do emprego. A CNI também tem o compromisso de ajudar a melhorar a infraestrutura do país. A Confederação defende o aumento da participação da iniciativa privada nas obras e na gestão de projetos de infraestrutura, além de melhoria na qualidade das licitações e definição de instrumentos para não paralisar as obras. A CNI trabalha para produzir o custo do Brasil. O Brasil está entre os líderes do ranking de maiores custos em energia, transporte e tributação. E também a CNI busca a modernização das relações de trabalho. Para o setor industrial, é fundamental combinar a proteção do trabalhador com a competitividade nas empresas. Alguns principais marcos e consequências da industrialização do Brasil e no Brasil. O Brasil deixou de ser dependente das exportações de produtos agrícolas. A economia brasileira foi, aos poucos, se livrando da dependência da importação de produtos industrializados estrangeiros. Os salários nas indústrias, com o tempo, ficaram mais atrativos do que no campo. E, por último, a industrialização gerou renda, aumentou o consumo e impulsionou o crescimento da economia brasileira. As empresas transnacionais são grandes corporações que atuam em diferentes países, gerando empregos e renda para grande parte da população local. Algumas dessas empresas possuem campo de atuação em várias partes do planeta e em diversos segmentos: industrial, alimentício, têxtil, tecnológico, entre outros. O funcionamento de uma transnacional segue uma regra.
As filiais espalhadas pelo mundo devem seguir à risca o padrão estabelecido pela matriz, que rege todas as demais, instaurando regras e padronizando atendimentos e produtos. Temos em nosso país indústrias nacionais que também são consideradas transnacionais, atuando em outros países. Algumas delas são Petrobras, Vale, Embraer, Tigre, Gerdau, Odebrecht, Camargo Corrêa, Grupo Votorantim, JBS Friboi, dentre outras. Dentre as transnacionais que detêm filiais no Brasil, a gente pode citar a Coca-Cola, McDonald's, Hollister, Bob's, John John, Mac, Aero, Prada, Burger King e recentemente a Ford anunciou que iria sair do Brasil. A geografia industrial brasileira está marcada desde a sua constituição ao longo do século XX por se manifestar a partir de uma concentração especial em que a maioria das atividades fabris desenvolveu-se na região sudeste do país. Posteriormente, em função de uma série de fatores, o país iniciou uma perspectiva inversa, caracterizando uma desconcentração industrial com migrações de empresas para o interior dos estados e regiões menos industrializadas. A industrialização no Brasil pode ser dividida em 4 períodos principais. O primeiro período de 1785 a 1808, chamado de Proibição. O segundo período de 1808 a 1930, chamado de Implantação. O terceiro período de 1930 a 1956, conhecida como Fase da Revolução Industrial Brasileira. E o quarto período após 1956, chamado de Fase da Internacionalização da Economia Brasileira. A partir da década de 1980 teve início a desindustrialização no Brasil. O Brasil é um país de industrialização tardia, pois, apesar da primeira indústria brasileira, a fundição e estaleiros Ponta da Areia, ter sido estabelecida relativamente cedo, em 1846, o país demorou para modificar as suas bases econômicas da agricultura de exportação para o modelo industrial, enquanto os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, em menor grau o Japão, já eram nações industrializadas no final do século XIX. O Brasil contava ainda com a indústria nacional pouco expressiva, que não atendia sequer às necessidades do mercado externo. Porém, somente a partir da década de 1910, por causa da Primeira Guerra Mundial, que o ritmo da industrialização se acelerou, mas ainda assim levaria décadas para que o país tivesse protagonismo regional na produção industrial. Das maiores indústrias brasileiras, a que fica em primeira posição é a Petrobras, na área do petróleo e gás, seu valor de mercado é 9,2 bilhões. Na segunda posição é o Itaú Unibanco, na área bancária, e seu valor de mercado é 80,8 bilhões. Terceira posição, o Banco Bradesco, na área bancária, 70,7 bilhões. Quarto lugar é o Vale, na área mineradora, e seu valor de mercado é 68,3 bilhões. Na quinta posição, o Banco do Brasil, na área bancária, seu valor de mercado é 34,5 bilhões. Sexto lugar, Eletrobras, na área energia elétrica, seu valor de mercado é 11,1 bilhões. A que ocupa a sétima posição é a JBS, na área alimentícia, seu valor de mercado é 12,3 bilhões. Na oitava posição, a Itaúsa, na área finanças e indústria, e seu valor de mercado é 26,3 bilhões.